Abra comigo a palavra de Deus em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 é um texto que eu gosto muito, porque fala de um personagem ou uma personagem muito linda na história. A Bíblia tem, todos os personagens são lindos, mas alguns eu acho que se assemelham ou se afeiçoam a mais alguns do que a outros em determinados momentos. E eu gosto muito de algumas mulheres na Bíblia, e essa história fala um pouco dessa mulher, a mulher chamada Raabe. Algo impressionante que Deus fez através dessa mulher, porque Raabe simboliza muitas coisas. A história de Raabe simboliza a graça de Deus. O Deus é gracioso, Deus é extraordinário, é algo absurdo da graça de Deus, é algo extravagante da graça de Deus. Deus usa uma mulher, uma prostituta, para fazer algo extraordinário dentro dos projetos dele. Deus usa quem talvez ninguém daquela cidade, Jericó, imaginaria que Deus poderia usar. É justamente essa pessoa que Deus usa para cumprir seus projetos. E é tão extravagante a graça de Deus na vida de Raabe, que Deus não fica somente restrito a fazer algo na vida dela naquele tempo. Deus faz algo na vida dela que se estende por gerações, e através depois da vida dela e das gerações que vêm dela, nasce Jesus Cristo, nasce o Filho de Deus. Através da vida de Raabe nasce a promessa, através da história dela, através de todas as gerações, passam gerações, e quando dizem a respeito da geração de Jesus, lá está o nome dela, Raabe. Que coisa extraordinária a graça de Deus. Mas também Raabe simboliza novos começos, tempos novos de Deus. Deus tem nova chance para cada um de nós. Talvez você precise de uma nova chance, talvez você precise de uma nova oportunidade. Raabe simboliza isso. A história de Raabe simboliza novas chances e novas oportunidades de Deus para nós. Mas Raabe simboliza também mulheres de fé, ou pessoas de fé. Ela teve uma fé extraordinária num tempo onde ela não conhecia aqueles dois espias, como a gente vai ler na história, que estavam ali. Ela só ouvia os feitos de Deus, daquelas pessoas da própria cidade que estavam falando a respeito desse Deus que tenha feito coisas milagrosas, e ela depositou sua fé nessas palavras, depositou sua vida e a vida da sua família, através de acreditar naquilo que ela ouviu a respeito de Deus, de um Deus que ela não conhecia, e ela depositou sua fé nisso. Então Raabe é uma personagem extraordinária. Mas eu não quero só falar de Raabe, eu quero falar de algumas coisas que Deus fez nessa história. Acompanhe comigo Josué capítulo 2. Os irmãos acharam aí? Quem achou aí a sua Bíblia, abra aí em Josué 2, ou ligue. Diz assim a palavra de Deus: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão, observem a terra, a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia se fechar, sendo já escuro, eles correram, eles saíram, não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava ao Vals do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei, olha só que coisa tremenda, bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos
que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima nos céus e embaixo da terra. E agora jurem pelo nome do Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a minha família, para com o meu pai, para com a minha mãe, para os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e fidelidade para com vocês. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Amém? Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que está a tua palavra, teu Espírito venha ministrar ao nosso coração, a nossa vida. O Senhor trouxe cada um de nós aqui. O Senhor tem reservado cada coração para ouvir a tua palavra nessa noite. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor, ministra cada coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Quero falar nessa noite sobre lugares de destino. Lugares de destino, sobre casas de destino. A gente tem sido chamado a voltar para as nossas casas, né? E a nossa casa é um lugar especial de Deus. Na verdade, Deus tem lugares especiais para nós, sabia? Lugares especiais. Os nossos pais espirituais entendiam tanto isso, que quando eles estavam vagando pela terra, diante do processo das conquistas, das promessas de Deus, toda vez que eles chegavam em um lugar e algo divino acontecia, eles marcavam aquele lugar, eles simbolizavam aquele lugar, eles estabeleciam um altar naquele lugar, porque eles entendiam que aquele lugar simbolizava, significava algo, que Deus tinha separado alguns lugares para que eles passassem, para que eles permanecessem, para que eles fizessem algo. Eram lugares divinos, eram lugares estratégicos, eram momentos especiais de Deus. E em Josué capítulo 2, mostra um pouco desse lugar estratégico, dessa casa extraordinária que Deus estabeleceu ali, desse tempo divino que Deus tinha separado para o seu povo. E assim também nessa noite eu quero dizer para você que Deus, nesse tempo que a gente está vivendo, em momento tão incomum que nós não vivemos em nenhum momento antes da nossa história, Deus tem um lugar estratégico para você, Deus tem um tempo estratégico para você, Deus tem coisas especiais para realizar na sua vida. Se assim você crer, se assim você acreditar, Deus está realizando sua obra, e Deus nos chama para locais especiais que Ele tem para nós, e para momentos especiais que Ele designou para a nossa vida. E assim foi a história aqui. Deixa eu fazer um resumo da história. Josué tinha chamado 2 espias, assim como ele e Caleb tinham sido chamados antes, lá atrás. Ele agora novamente escolhe 2 espias para espiar a terra, para verificar. E ele fala: olha, dá uma olhada na terra, principalmente Jericó. Nós estamos pertinho da terra da promessa, nós estamos pertinho de conquistar aquilo que Deus designou para nós. Agora nós precisamos ter muita clareza do que nós vamos fazer. Então vocês 2 vão espiar a terra. E aqueles 2 foram, entraram na cidade de Jericó, e logo surgiu aos ouvidos do rei de Jericó que aqueles espias estavam ali visitando aquela cidade, espionando aquela cidade, e ele mandou perseguidores. E então Raabe escondeu aqueles 2 dentro de sua casa, arriscando sua vida, arriscando a vida da sua família, arriscando tudo, para proteger aqueles 2 homens, porque acreditava naquilo que Deus estava fazendo. E aí, depois daqueles 2 homens tendo sido escondidos, eles são liberados, então voltam para Josué para comunicar o que Deus tinha feito. E eles falam: olha, Josué, Deus nos entregou a cidade, Deus nos entregou Jericó, o povo já está nas mãos do Senhor, e o Senhor entregou em nossas mãos. Vamos.
Então Josué sai com o povo, e vocês conhecem a história, eles derrubam as muralhas de Jericó, entram por aquela cidade e vão rumo à terra das promessas, à terra prometida, a conquista que tanto eles desejavam alcançar. Mas Jericó estava no caminho e era necessário passar por Jericó para conquistarem as promessas. E esse momento então era um momento estratégico. Deixa eu falar 5 coisas que eu aprendo nessa história, quanto a lugares divinos, quanto a momentos especiais de Deus para nós. A primeira coisa que eu aprendo nessa história é que Deus trabalha por etapas. Fala comigo bem assim mesmo, com máscara. Deus trabalha por etapas. Deus trabalha por etapas. Perceba que nessa história é claro o processo de etapas que Deus vai trabalhando. Deus falou: olha, primeiro vamos lá, vamos Jericó, depois vocês vão passar o Rio Jordão, e passo a passo até conquistar tudo aquilo que eu prometi para vocês. Assim também é na nossa vida. Deus, Ele sempre trabalha por etapas, por processo. Jericó não era o alvo final, mas era uma etapa necessária que eles precisavam passar. Eu lembro, e eu falei hoje de manhã, que em 2006, 14 anos atrás, 2006, Deus me deu uma visão, um avião saindo de uma igreja, de um pastor amigo meu, lá em Vitória do Espírito Santo, aleluia, e aí esse avião saía dessa igreja e vinha para o Rio Grande do Sul. O que aconteceu em 2006 na nossa vida? A gente não estava vindo para o Rio Grande do Sul, a gente estava indo para o Rio Grande do Norte, e a gente foi para o Rio Grande do Norte, a gente estava de passagem marcada, né? Tudo pronto para ir para o Rio Grande do Norte. Deus me dá uma visão de um avião saindo de uma igreja, de um pastor amigo meu, vindo para o Rio Grande do Sul. Falei: meu Deus, que é que... Ó Deus, eu errei o norte, né? É para o sul, eu estou indo para o norte. Como é que é isso? Nós fomos lá para revitalizar uma igreja, cuidar dos pastores, que é aquilo que a gente faz, e aí aquela palavra ficou, aquela visão ficou no meu coração, semelhante a Jacó. Lembra Jacó? Quando José compartilha os sonhos, e aí os irmãos ficam: você ficou louco, você está querendo se tornar maior do que nós? Mas a Bíblia diz que Jacó guardou aquele sonho, aquela palavra de José no coração, aquela visão foi guardada no meu coração, e a gente começou então, eu e Gabriela, a orarmos a respeito disso, a pensarmos a respeito disso, e quando então, e por que Deus estava nos trazendo, nos dando uma visão para vir para cá. É interessante que a partir dali eu comecei a vir no Rio Grande do Sul. Antes eu não tinha vindo nenhuma vez no Rio Grande do Sul. A partir dali eu comecei a vir no Rio Grande do Sul, e desde o momento que eu vim no Rio Grande do Sul a primeira vez, todo ano eu vinha pelo menos uma vez no Rio Grande do Sul. Eu falei: Deus, o que o Senhor tem para nós? E assim esse processo foi acontecendo. Nós saímos então de Natal, do Rio Grande do Norte, voltamos para Vitória, e quando voltamos para Vitória, então, eu fui pastorear aquela igreja do pastor amigo meu. E eu fui revitalizar aquela igreja. Ele nos chamou e falou: ó, Marcelo, vem aí vocês, revitaliza aqui a igreja, nos ajuda. Eu fui justamente para aquela igreja revitalizar, que Deus tinha dado aquela visão. Terminando então esse processo de revitalização, Deus então nos leva, antes, 2 anos atrás, eu estava aqui há 2 anos atrás, um pouco antes de ir para Rondônia. Deus então, ao invés de virmos para cá, e a gente estava quase vindo para cá, faltava um pouquinho, e aí Deus então pega esse avião, acho que saiu de lá mesmo, vindo para cá, mas ele fez uma escala, uma pequena escala lá em Rondônia. Aí parou lá em Rondônia durante 2 anos, acho que é uma espécie de pandemia, deve ter falado: ó, o avião está fechado, vocês não saem daqui. Então 2 anos nós ficamos em uma escala em Rondônia, até que nós então decolamos, no caso, a decolagem dessa vez foi de S10, vindo para cá, com a família, mas aí a gente vem para cá, para o Rio Grande do Sul. Mas desde a visão que Deus tinha nos dado 14 anos atrás, Deus foi trabalhando etapa em etapa em etapa, até chegarmos aqui. Falei: agora? Falei: agora não sei, agora vamos ver. Chegamos, Deus, e agora é contigo. Mas assim também é aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Assim também é aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Algumas coisas você guarda aí no coração: Deus, eu sei que o Senhor falou isso, eu sei que isso é do Senhor, eu tenho uma convicção que o Senhor me prometeu, que essa palavra foi o Senhor que me deu, eu sei disso. Quando vai se cumprir? Quanto tempo vai durar?
quanto tempo as coisas vão demorar até que aconteça. Parece que eu fiquei mais longe da promessa. Não tem momentos que parece que você ficou mais longe? Né? Nós ficamos um pouco mais longe do Rio Grande do Sul. Primeiro fomos para o Rio Grande do Norte, aí voltamos para Vitória. E aí quando pensávamos que estava vindo para cá, fomos para o norte, para Rondônia. Parece que ficou mais longe em alguns momentos. Mas não é assim. Não é como a gente vê. Deus vê de forma diferente. Amém? Deus, Ele olha as coisas de forma diferente. São etapas que Deus está trabalhando em nossa vida. Se você me perguntasse, se eu perguntasse para a Gabriela, olha, foi importante vocês terem feito uma escala em Rondônia? Porque eu vejo assim, eu vejo que foi uma escala divina. Eu falaria para você, foi essencial a gente ter feito uma escala em Rondônia. Foi essencial para a nossa família. Como Deus cuidou da nossa casa, como Deus restaurou a nossa família, como Deus trabalhou na nossa vida, como Deus restaurou tantas coisas, tantos projetos, tantos sonhos, como Deus fez coisas tremendas ali. Era uma etapa que precisávamos passar antes de vir para cá, antes de vir para aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Então, meu irmão e minha irmã, parece só que ficou longe, talvez, algumas coisas para você, mas talvez você não saiba, está mais perto do que você imagina, aquilo que Deus tem para cumprir em sua vida. Deus trabalha por etapas. Jericó era uma etapa necessária, Jericó era um processo necessário, que aqueles homens passassem. Por que Jericó era necessário? Por que aquela etapa era necessária? Talvez porque estava no caminho, talvez simplesmente por isso, mas talvez porque existia uma pessoa ali, que mudaria a história, ou que entraria numa história extraordinária que era Raabe. Talvez Jericó não foi somente um lugar que eles precisavam passar para chegar à terra da promessa. Talvez Deus falou, olha, vocês precisam ir lá, por causa de uma pessoa, por causa de alguém que vai entrar na história das gerações, para abençoar todas as gerações. Talvez. Existem caminhos que Deus os leva, existem lugares que Deus os leva, existem pessoas que Deus coloca em nossa vida que você não sabe por quê por um momento. Você talvez não imagina, você talvez não entende, mas Deus sabe. Deus sabe as ligações que Ele faz, Deus sabe os vínculos que Ele faz. Eu só estou aqui porque, né, o apóstolo Levi falou domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado? Joia. Então, o apóstolo Levi, quem nos acompanhou também domingo passado, ele falou do nosso momento que a gente iniciou a nossa relação, num treinamento, numa capacitação. E quando a gente começou a conversar, o laço se formou, Deus uniu nossos corações. E eu falei para ele, né, domingo passado, eu falei que ele é meu irmão mais velho, mas eu pensava que ele era muito mais velho, é só um pouquinho mais velho. Então, e a gente se uniu, e projetos de Deus se uniram, e hoje eu venho para cá, e ele foi fundamental para a nossa vida, também para a própria denominação, para a gente poder estar abençoando os pastores, as igrejas, e olha só o quanto que Deus fez através de um vínculo, através de uma ligação. E assim Deus, em suas etapas da nossa vida, está realizando coisas que a gente só vai entender depois, que a gente só compreende depois. Por isso, deixa eu afirmar novamente para você que está nos ouvindo, ou para você que está aqui nessa noite: Deus trabalha por etapas, e mais do que isso, Deus tem propósito em cada etapa que Ele está agindo em nossa vida, que Ele está preparando para nós. Deus tem propósito em cada etapa. Não pule etapas, não salte etapas, permaneça nas etapas que Deus tem para você. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que, independente das etapas, sempre haverá oposição. Sempre haverá oposição. Jesus falou bem assim: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e nós também venceremos. A força dele, que o fez vencer o mundo, está sobre nós, para que possamos vencer também o mundo. Sempre haverá oposição. Toda vez que estamos diante do propósito de Deus, estamos no caminho que Deus tem para nós, haverá oposição. Só muda o tipo de oposição. Às vezes o mundo se opõe a nós, às vezes é a nossa própria carne, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas lutas internas, nossos sentimentos que às vezes entram em perturbação, em inquietação, às vezes são nossas oposições.
às vezes é o próprio diabo, as hostes espirituais deste mundo, mas sempre haverá oposição. Ó, pastor Marcelo, mas esse tempo tem sido muito difícil de pandemia. É uma oposição, e sempre haverá oposições na nossa vida, só muda a oposição, e só muda também como nós reagimos a cada uma delas. Como que você reage às oposições? Como você reage às circunstâncias adversas? Porque as circunstâncias mudarão, mas sempre haverá adversidade, sempre haverá. Estamos aqui, chegamos aqui e vamos enfrentar adversidades no caminho, vocês vão enfrentar, todos nós enfrentaremos, de tempo em tempo, só mudam as adversidades. Mas como você reage, como você responde? Nesse texto a gente vê uma história de oposição. Quando Deus estava para cumprir o seu projeto, o seu propósito, o rei ouve, ele sabe das notícias e começa a mandar perseguições para poder impedir com que o plano e o projeto de Deus se cumprisse. Olha só, imagina só, se aqueles soldados do rei de Jericó pegassem os 2 espias, imagine só, se pegasse também Raabe, imagine o quanto isso influenciaria a história. Muitas coisas da história estavam em jogo ali, muitas coisas na história estavam em decisões para gerações, estavam ali naquela circunstância. Muita coisa estava em jogo, e às vezes muitas coisas estão em jogo na sua decisão, na sua escolha, em meio a perseguições. Sempre haverá oposição, sempre haverá perseguição, e algumas perseguições são para tirar você do plano, do projeto, talvez um projeto extraordinário, talvez um momento tão especial que Deus tem na sua vida, e aí vem uma oposição terrível, vem uma situação complicada, e você tem que perseverar, você tem que permanecer, você não pode recuar diante da oposição, você tem que firmar os seus pés, porque talvez nesse tempo, muitas coisas na sua vida, muitas coisas em sua geração estão em jogo, talvez tenha muitas coisas em jogo aí para o futuro, nesse momento. Às vezes, quando eu estava compartilhando com um dos nossos mentores, e antes de vir para cá, eu compartilhei com 4 pessoas, para entender bem, porque não é um tempo propício para a gente fazer uma mudança tão grande. Imagina, a gente deixou o pastoreio de uma igreja para nos lançarmos no projeto de cuidar de pastores, igrejas, mas sem uma segurança, por exemplo, financeira, sem uma estabilidade, se é que existe segurança financeira. Nossa segurança sempre está em Deus, queridos. Mas realmente eles falaram bem assim, um deles falou bem assim: Marcelo, ou você é doido de pedra para fazer uma mudança nesse momento e levar a sua família, ou você tem muita convicção divina, ou você sabe realmente aquilo que Deus tem. E é isso mesmo que nós temos muita convicção. Quando eu cheguei do Rio Grande do Sul lá, e a gente reuniu com a família para conversar, eles estavam alegres, felizes. Falei, vocês sabem do que eu estou falando, né, dos desafios que vamos enfrentar, das adversidades? E eles nem estavam aí para a adversidade, nem estavam pensando nisso, porque a convicção de Deus era maior. Convicção, ela pode ser maior e ela precisa ser maior do que as nossas adversidades. Entende isso? Sempre teremos oposição, sempre teremos adversidade, mas a nossa convicção precisa ser maior. Como que Raabe poderia ter escondido aqueles 2? Só com muita convicção divina, porque ela tinha tudo, queridos, tudo para entregar. O que impediria de ela entregar? Ela estava correndo risco. Primeiro porque a casa dela não era a casa mais benquista da cidade. Ela também não era, né, uma pessoa de elite na cidade. Ela não era uma pessoa amável na cidade, querida por todos. Não, ela não era. Não era uma pessoa de influência, de poder na cidade. Ela estava correndo muito risco. A adversidade não era tão simples para ela e para os espias. Como que aqueles 2 espias confiam numa palavra daquela mulher, que não conhecia, que entraram, que era uma casa de prostituição? Como? Porque eles tinham convicção. Em meio a tempos de oposição, de adversidade, eu preciso ter convicção. Jesus disse, no mundo vocês vão ter adversidades, vocês vão ter aflições, momentos às vezes que vocês não vão saber o que fazer, mas tem bom ânimo,
Mas levanta a cabeça, mas ergue os olhos, olha para frente, tenha convicção, seja firme. Eu venci o mundo. E a vitória que eu venci é uma vitória repartida, é uma vitória compartilhada também para vocês. Essa vitória está também para mim e para você. Terceira coisa que eu quero falar nessa noite, nesse tempo, nesses lugares divinos, nesses momentos divinos que Deus orquestra em nossa vida, sempre haverá pessoas chaves que Deus coloca, ainda que essas pessoas não é muito bem o que você imagina, ainda que essas pessoas não sejam muito bem aquilo que você imaginou na sua cabeça. Talvez você está em tempo de desemprego, ou quase desempregado, ou talvez você está correndo risco, e talvez Deus coloque alguém que me favoreça, coloque alguém para me ajudar, ou talvez você está com outras dificuldades nesse tempo, talvez você não sabe como vai ser mês que vem, daqui a 2 meses, e você começa a imaginar quem poderá me ajudar, quem poderá me socorrer, quem poderá estar ao meu lado, quem poderá ser usado por Deus para me abençoar nesse tempo. Mas sabe o que Deus faz? Deus geralmente, Ele escolhe pessoas que a gente não imagina. Deus escolhe pessoas que a gente nem tinha conhecido muitas vezes. Ele coloca em nossa vida, coloca um vínculo novo, coloca uma relação nova, você não sabe porquê, e essa pessoa cola em você, gruda em você, se liga a você. E a história de Deus parece que muda nas nossas vidas, as nossas histórias mudam, e Deus vai fazendo os seus planos por causa de pessoas chaves que Ele coloca. Sempre o reino de Deus se moveu através de pessoas chaves, vínculos extraordinários, sempre. Pegue de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens e mulheres que se encontraram, homens e outros homens que se ligaram, se vincularam, e a história começa a mudar a partir daí, porque foram vínculos divinos, vínculos talvez inesperados, vínculos não planejados, e Deus muda a história através desses vínculos. Deixa eu perguntar para você nessa noite, quais são Raabes que talvez Deus queira colocar na sua vida? Deixa eu perguntar para você que está nos assistindo, quais são espias que chegam de repente na sua vida, sem você imaginar ou esperar, que Deus colocou e pode mudar o curso da sua história? Quem são? Quem são aquelas pessoas talvez que você não imagina, talvez que você nunca pensou, talvez que você olhou e passou de lado, ou talvez você nunca viu, mas de repente Deus coloca. Quero dizer para você que Deus tem vínculos novos para nós. Para nossa casa, vocês são vínculos novos, vocês são vínculos divinos. Mas eu quero dizer para você que talvez aí fora existem vínculos novos que Deus quer realizar na sua vida. Pessoas chaves Deus quer entregar, pessoas importantes Deus vai colocar na sua vida que vai mudar o curso da sua história. É assim que Deus faz. Deus age através de pessoas. Deus sempre age através de pessoas. E se você se isolar, é um tempo de isolamento dentro de casa, mas não de isolamento de relacionamentos. E talvez se você se isolar, talvez você perca a oportunidade de vínculos especiais que Deus tem para colocar na sua vida e mudar a sua história, mudar as gerações. Raabe encontrou com aqueles espias com Raabe, e não somente a história presente de Raabe mudou, mas as gerações mudaram dela. Todas as gerações dela mudou. Ela se tornou uma abençoadora de gerações. Que coisa extraordinária. A vida dela mudou. Quais são os vínculos que Deus quer te dar? Que talvez no primeiro momento você fala, não é muito o meu perfil, não sei muito bem. Olha, talvez Deus esteja colocando algumas pessoas em sua vida. Talvez Deus quer mudar algumas coisas aí, quanto à sua história, a história das suas gerações, através de uma pessoa. Eu lembro que em 1997 eu conheci um homem chamado David Cornfield. Eu trabalhava com discipulado de jovens, com movimento estudantil, e discipulando o movimento estudantil. E aí esse homem entrou na minha história, e mudou o curso da minha história, e juntamente com o curso da minha história, ele mudou o curso da minha família. Mudou todo o curso do meu ministério, por causa de uma pessoa que Deus coloca em nossa vida, minha família, minhas gerações mudaram, por causa de um vínculo, por causa de uma ligação, por causa de uma pessoa, que entra em nossa história. Quando eu conheci o apóstolo Levi, eu só estou aqui hoje porque conheci o Levi. E aí nossa história se entrelaçou, e esse vínculo mudou muitas coisas da nossa história. E assim Deus faz.
Quais são os vínculos que Deus quer lhe entregar, quer lhe dar? Quarta coisa que eu quero falar para você nessa noite: o que te definiu até aqui não define o seu futuro, se você permitir. O que definiu você até esse momento, o que definiu você até esse lugar, o que definiu você até esse tempo, não define o seu futuro. Deus é Deus de não somente uma nova chance, mas Deus é Deus de novas e novas e novas e novas e novas chances. Deus é Deus de novas oportunidades. Talvez você fale, pastor Marcelo, mas assim, acho que se é um tempo de poucas oportunidades, é esse. Não se esqueça, Deus está agindo. Velozmente Deus está agindo. E Deus tem grandes oportunidades e novas chances para cada um de nós. Se eu fosse pensar no coronavírus, se eu fosse pensar na pandemia, eu não sairia de Rondônia, eu ficaria lá é um lugar quente, geralmente o vírus não vai lá onde que a gente está. Talvez eu não sairia de lá, talvez nossa família estaria segura lá, talvez estaria estável lá, talvez estaria mais protegida lá. Se eu fosse pensar em todos os riscos, talvez a gente pensasse, não, vamos ficar aqui quietinho. Mas veja bem, Deus tem novas oportunidades para nós. Talvez sua história também não é uma história tão bonita, talvez você cometeu erros no caminho, talvez você cometeu muitos erros na trajetória, mas veja, o que te definiu até aqui, não define quem você será no futuro, não define. Deus está agindo, querido. Talvez você olhe para alguém, talvez você olhe para você, e você não dá crédito a si mesmo, porque você conhece você. Talvez você conheça você tão bem, que você até entende que algumas coisas você não dá conta. Mas Deus te olha de forma diferente. Se Raabe olhasse para ela, ela olharia e falaria, eu não dou conta. Se as pessoas que olhassem para Raabe, pudessem ouvir, dizer que isso aconteceria, elas falariam, não, isso não vai acontecer, pode acontecer com outras pessoas, não com Raabe ou através dela. Mas Deus faz assim. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor incondicional, e Ele escolhe justamente aqueles que não são, para trazer à tona e fazer com que sejam tudo aquilo que Ele formou, para que o poder e a glória seja dEle. Talvez você é uma dessas pessoas que não são, não se sentem confiantes que Deus possa usar você, mas não se engane, Deus pode. Deus quer, Deus deseja, e Deus vai fazer e pode fazer uma redefinição na sua história, no seu futuro. Não importa as coisas que aconteceram, não importa o que veio acontecer na sua vida, Deus pode transformar você. Talvez você olhe para Raabe no primeiro momento, você começa a ver alguém que é prostituta, talvez alguém que não leva a vida a sério, talvez alguém que leva a vida de qualquer jeito, talvez uma pessoa que não tenha muitos valores e muita ética. Mas eu não vejo que Deus olhou assim para Raabe. Se você olhar mais de perto, talvez Deus veja Raabe de uma forma um pouco diferente da que nós vemos na primeira vez. Eu penso na minha imaginação santificada, que Deus, quando está olhando para Raabe, Ele vê uma guerreira, uma grande guerreira, que luta dia após dia pela sua casa. Quando ela fala para aqueles espias, olha, eu estou arriscando minha vida, mas eu quero que quando vocês invadirem essa terra, e Deus colocar essa terra nas suas mãos, essa cidade em suas mãos, eu quero que vocês me jurem que vão proteger meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Talvez no primeiro olhar ela não seria uma pessoa de família, mas se você olhar mais perto, talvez Raabe seja uma grande mulher de família. Era uma guerreira pela sua casa. Não sei como que eram seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, quais eram as condições deles, mas parece que ela lutava pela sua casa, ela batalhava, ela conseguia lutar com aquilo que ela tinha naquele momento, para lutar e batalhar. Ela era uma guerreira. Ela era uma guerreira, ela era uma sobrevivente, sobrevivia dia após dia por causa da sua casa. E Deus olhava para aquela mulher e eu começo a pensar, olha, Deus olha para aquela mulher e fala, é dessa mulher que eu preciso. Quando essa mulher me conhecer,
se ela é uma guerreira assim, se ela é uma lutadora assim, não me conhecendo, quando ela me conhecer, a vida dela vai mudar, a história dela vai mudar, e ela mudará a história de muitos, porque ela está pronta a arriscar a sua vida, está pronta a dedicar a sua vida a favor de outras pessoas, a arriscar tudo por outros. Então essa mulher eu quero que ela faça parte da minha história e da genealogia do meu filho. É essa mulher que eu quero encontrar. Deus, quando ele olha para Raabe, ele vê aquilo que ninguém vê. Ele vê o que as pessoas não conseguiram enxergar. Ele vê o que Raabe também não conseguia nem mesmo ver na sua própria vida. É assim que Deus faz conosco. Todos nós fomos de alguma forma Raabes. Todos nós de alguma forma fomos homens e mulheres que talvez olhássemos para nós e falassem: Deus, eu não tenho algo a oferecer para o Senhor. Mas quando Deus olhou para mim, aos 19 anos, quando Deus olhou para você, e não sei em qual sua idade, Deus viu algo que você não via. Deus viu algo que outras pessoas não viam. Deus viu algo extraordinário. Ele falou: é esse que eu quero na minha história. Eu vou atraí-lo para mim, eu vou alcançá-lo, eu vou mudar a sua história, e a história dele vai mudar a história de muitos. Sabe, meu irmão, todos nós fomos Raabe um dia. Todos nós olhamos para a nossa vida como Raabe olhava para a sua. E todos nós tiveram pessoas que olhavam como alguém que não dava crédito. Mas Deus nos viu de forma diferente. Deus nos viu e olhou de forma diferente. Entrou na nossa história e mudou todas as nossas gerações. Aleluia. Deus, Ele é assim. Deus, Ele faz isso na nossa vida. Quinta e última coisa que eu quero compartilhar para você nessa noite. Não importa quão difícil seja a sua situação, sempre haverá um escape divino. Sempre haverá escape divino. Aquela casa era uma casa de destino. Aquela casa não era somente um escape para aqueles 2 espias. Aquela casa era um lugar especial que Deus tinha separado. O que existia naquele escape de Deus? 3 coisas existiam naquele escape de Deus. Primeira coisa, existia naquele escape de Deus uma casa cheia de recursos de proteção, de cuidado para aqueles 2 espias. Eu tenho, na minha caminhada com Deus, na minha jornada pessoal com Deus, Deus tem me chamado para um outro tipo de relação com Ele. Não sei se faz sentido para você, mas Deus de tempo em tempo nos chama para um outro nível de relação. E aí Ele vai se revelando a nós de novas formas, não é verdade? Ele vai se revelando e você vai conhecendo Deus de novas maneiras. E sabe o que Deus tem me falado nos últimos tempos? Deus tem me chamado para ir para a casa dEle. Fala: Marcelo, eu quero que você passe todo dia comigo, conhecendo a casa do Pai. Deixa eu falar para você o que tem na casa do Pai que Deus tem falado para mim. A casa do Pai é cheia de cômodos. O Espírito Santo, quando eu estou lendo as Escrituras, às vezes ele me leva para um cômodo, que é um cômodo cheio de provisão, cheio de recursos. Ele fala: Marcelo, entra aqui por essa porta. Veja todas as vezes nas Escrituras que eu provi todas as necessidades dos meus filhos. Tem dia que Deus me chama para conhecer outros cômodos. Às vezes é um cômodo chamado Jeová Rafá, o Deus que cura. E ali eu posso apresentar minhas necessidades físicas e emocionais para que Ele venha curar, para que Ele venha sarar, para que Ele venha me libertar a cada dia mais. Às vezes Deus nos chama para, fala: Marcelo, vem sentar à mesa comigo. Eu quero que você conheça o que acontece quando estamos à mesa juntos. Cuidado, o tempo de amor, o tempo de aproximação e acolhimento. Às vezes o Pai me leva pelas Escrituras para um outro cômodo, um lugar de descanso. Ele fala: descansa aqui, nesse cômodo, na minha visão santificada, existe uma rede, e ali eu posso me deitar e descansar em tempos difíceis. Tem dia que eu vou para vários cômodos na casa do Pai, para conhecer. Deixa eu falar para você nessa noite. Deus tem uma casa, o Pai tem uma casa repleta de recursos para cada um de nós. E Ele nos chama, Ele nos convida para conhecer um pouquinho mais da casa dEle. E cada cômodo, quando você acordar logo de manhã, e quando você acordar e você poder
parar um pouco, fala: Pai, me mostra um pouco mais da sua casa, me mostra um pouco mais dos recursos, dos mistérios que estão para serem revelados para mim. E aí você vai ouvir o Espírito Santo de Deus dizendo para você: vem comigo, vamos conhecer um pouco do que eu tenho para você. E aí Ele vai nos levando pelas Escrituras, e vai revelando para você, nas Escrituras, cômodos infinitos, insondáveis, extremamente profundos e cheios de conhecimento da riqueza de Deus, está reservado para todos nós que o amamos. E quando eu olho para Raabe e eu vejo aqueles espias na casa de Raabe, eu vejo, olha, a casa de Raabe não era uma casa de prostituição. A casa de Raabe se transformou numa casa do Pai, um lugar de promessas divinas sendo reveladas, de mistérios escondidos sendo entregues. É uma casa do Pai. Existem muitas coisas para conhecermos em Deus. Existe muita coisa para eu conhecer em Deus. Na casa dele há muitas moradas, há muitos lugares para conhecermos e muitos mistérios para serem entregues a cada um de nós. A segunda coisa que existe nesses escapes divinos, existe portas de proteção. Quando aqueles dois espios estavam correndo pela cidade, estavam correndo talvez pelas ruas, talvez sem saber aonde entrar, de repente, uma porta se abre no meio da perseguição. Uma porta de Deus se abre. Deus tem portas abertas para você. Talvez nesse tempo você nem sabe o que fazer. Eu nem sei o que aconteceu na sua vida. Eu nem sei como está a sua vida, seu trabalho. Não sei como você está na sua carreira. Não sei como você está nas suas finanças. Mas deixa eu falar para você. Na casa de Deus, há portas abertas de proteção para mim e para você. Ele não deixará que as perseguições e os perseguidores te alcancem. Há um lugar separado de Deus para você. Há um lugar separado para que você entre. E ali você se sinta seguro, segura. Talvez você me diga: Marcelo, mas você não sabe a situação que está me apertando. Estou com minha vida em risco, estou com meus projetos em risco, tudo pode de repente desmoronar. As coisas mudaram de forma terrível. Eu não sei como será o amanhã. Deus sabe como será o seu amanhã. Deus sabe como será o seu depois de amanhã. Deus sabe como será a sua semana que vem. Deus sabe como será o seu mês que vem. Talvez você está dizendo assim: eu tenho que me aguentar até o final do ano. Não. Você não tem que se aguentar até o final do ano. Você não é uma sobrevivente ou um sobrevivente mais como era Raabe. A Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores. Nós somos homens e mulheres que confiamos em Deus e nos recursos que Ele tem para nós. E dentro da casa do Pai, há portas de proteção para você. Há portas aonde você pode entrar e ali vai estar seguro. Terceira coisa que existe nos escapes de Deus: há janelas de horizontes para o futuro. Há janelas de novos horizontes para você. Raabe coloca aqueles dois espias depois que os inimigos vão embora. Aqueles homens que estavam protegidos, eles sabiam que a proteção não era tudo o que eles precisavam. Não adiantava aqueles dois espias ficarem protegidos o resto da vida ali. Eles não foram designados para isso. Eles não foram separados para um lugar onde eles ficassem seguros para o resto da vida. Existia mais de Deus para eles. Então Raabe chama aqueles dois espias, abre as janelas da sua casa, que dava no muro da cidade. E quando ela abre as janelas, mostra novos horizontes para aqueles dois espias e diz: vão, desçam por essas janelas e vão andar no destino que o Deus tem para vocês. Vão dar, espere 3 dias e logo todas as coisas acontecerão e Deus vai cumprir as promessas. Deus tem janelas de novos horizontes para cada um de nós. Nos locais divinos,
nas casas de destino que Deus tem separado para nós. A geografia para Deus é importante. Nós aguardamos 16 anos, ou melhor, 14 anos para chegar aqui, nessa geografia, porque entendemos que a geografia para nós é importante, porque para Deus é importante. Deus queria que estivéssemos aqui. A geografia é importante também nessa terra, para mim e para você. O lugar onde você está, o lugar onde você vive, a sua casa física, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você se reúne como igreja. Isso é importante para Deus. Isso é importante para nós. Não é qualquer lugar. Qualquer lugar serve. Tudo é igual a outro lugar. Não é. Deus tem lugares específicos para nós se a gente estiver fora. Se a gente estiver longe. Se a gente estiver num lugar que não é o lugar de Deus, por melhor que seja, estamos fora do projeto. Talvez você sinta até perseguido, mas se é o lugar de Deus, Deus vai preparar proteção e novos horizontes para você. Talvez você gostaria até de estar em outros lugares, principalmente na época de frio, mas se é o lugar de Deus, é o melhor lugar. Deus se importa com a nossa geografia. A nossa casa, Deus está nos levando para nossas casas, porque a nossa casa, ela é importante, não é um lugar onde só nos reunimos como família ou dormimos, mas é um lugar de destino de Deus. Imagina quantos destinos são liberados dentro da sua casa. O marido com a esposa, os pais com os filhos com os pais, irmão com irmãos, destinos entrelaçados, destinos divinos liberados nesse tempo. O quanto que Deus quer fazer nas nossas casas. Quando nós fomos para Rondônia, Deus separou aquele lugar como uma casa, como um lugar, como uma cidade de refúgio. Olha, Deus, Ele é tão especial que até separa a cidade de refúgio, para às vezes nós nos protegermos. Deus nos levou para Rondônia, para uma cidade de refúgio, para um lugar onde pudéssemos ser restaurados, e ali precisamos ficar por 2 anos, para Deus fazer o que Ele estava destinado a fazer. Nem antes saímos, nem depois era necessário. E existem lugares que Deus tem para nós, e não podemos sair, não podemos nos mover desses lugares, por causa de inquietações do nosso coração, na nossa alma, ou perseguições, ou lutas. Precisamos discernir a voz de Deus, e fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque a geografia e os lugares, para Deus são importantes, e nossa casa, Ele é uma casa especial para Deus. Cada casa, talvez sua casa tenha lutas, batalhas, como outras casas. Talvez existem pessoas aqui hoje que falam: poxa, eu gostaria até de estar morando numa outra casa, talvez uma outra família, não sei. Mas Deus, Ele não erra, querida. Deus, Ele colocou você nessa casa, nesse lugar e nesse tempo, porque é ali que Deus vai fazer coisas maravilhosas, é ali que Deus vai cumprir coisas preciosas. E quando estamos no lugar de Deus, na geografia de Deus, nas casas de destino de Deus, o futuro fica muito mais claro, a proteção fica muito mais forte, os mistérios começam a ser revelados de forma muito mais clara, e Deus vai cumprindo os seus planos. Existe uma casa que é a nossa casa, que Deus separou. Existe uma outra casa que é essa casa que estamos, que Deus separou para liberar destinos. São casas que têm portas de proteção para nós, e janelas de novos horizontes. Existem tantas pessoas que estão acompanhando hoje pela internet, tantos vídeos, falam: eu acho que eu não preciso muito de igreja. Você precisa de local de reunião, porque são casas divinas que Deus separou, onde há proteção, portas de proteção, e janelas que Deus libera com novos horizontes. É por isso que precisamos, porque são casas que Deus separou para nós. Mas eu quero terminar dizendo que existe uma terceira casa, que talvez seja a primeira casa, é a casa do Pai. A casa do Pai está aberta,
suas portas estão abertas, não a porta somente de entrada, para que você que precisa entrar e nunca entrou pela casa do Pai, mas as portas dentro da casa continuam também abertas. Não há somente uma porta de entrada, mas depois que você entra, muitas portas, separadas, reservadas para mim e para você. Nessas portas, há tesouros escondidos, há realidades que a gente não viveu, há mistérios que Deus quer entregar para nós, nesses lugares de destino que Deus separou para mim e para você. Nesses lugares que nós entramos, não somente nossa vida muda, não somente nosso presente é mudado, nossas gerações são transformadas. Quando entramos pela casa do Pai, pelas suas portas de proteção e pelas janelas que liberam novos horizontes e novo futuro para mim e para você. Deus usou uma casa inimaginável para transformar em sua casa naquele momento. A casa de Raabe se transformou na casa do Pai, lugar de proteção, lugar de escape, lugar de liberação de novos horizontes. Estamos em tempos difíceis, talvez em tempos de perseguições até, mas estamos também na casa do Pai, e na casa do Pai há tudo que nós precisamos, há tudo que nós necessitamos. A casa do Pai, ela é suficiente para nós. Não importa o que aconteça lá fora, na casa do Pai vai estar tudo ok, vai estar tudo certo. O Pai está agindo, o Pai está realizando os seus propósitos, o Pai está realizando os seus planos. Enquanto estamos na casa do Pai, na casa de destino, estamos protegidos e o futuro está sendo liberado, etapa por etapa, etapa por etapa. Canaã é logo ali, mas nesse momento é o tempo de uma casa do Pai para nós, onde há portas de proteção, onde há janelas de futuro, onde Deus quer mudar a nossa mentalidade de uma vida de sobrevivente para Romanos 8, muito mais que vencedores naquele que nos amou, naqueles que nos chamou. Por quê? Porque em Romanos 8 também diz que todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, contribuem para o bem daqueles que amam ao Pai, que são chamados segundo o seu propósito. Quero lhe convidar nessa noite a se colocar de pé. Deus tem uma casa para nós, para mim e para você. Talvez você já entrou por ela e possivelmente, e você está bem nela, mas talvez você não desfruta de toda ela. Talvez você não sabe do que ainda existe nela. Existem muitas coisas. E a casa de Raabe é uma casa que simboliza esse local de Deus, um lugar de proteção para mim e para você, um lugar de novos futuros, novos horizontes. Deus tem reservado janelas dos céus, estão sendo abertas hoje para você. Mas talvez você fale, mas eu já estou num local seguro, eu já tenho até um local bom. Mas talvez Deus tenha uma outra coisa. Talvez Deus tenha novas janelas. Talvez você já está protegido, mas Deus não quer somente sua proteção. Deus quer que você avance, prossiga e desfrute de tudo que Ele tem para você. Nessa noite, há janelas para serem abertas na casa do Pai.
nessa noite, há portas para que você possa entrar, e ali está seguro e protegido em tempos de adversidade. Portas de proteção abertas na casa do Pai. Eu não sei do que você precisa mais hoje. Eu não sei o que você que está nos assistindo mais necessita. Se você precisa de janelas que se abram para novos horizontes, porque você não está vendo tão claramente. Ou talvez se você precisa de portas abertas, porque você já não sabe o que fazer. Na casa do Pai, há imensidão de portas e janelas ilimitadas para as nossas vidas. Ele quer mudar a nossa perspectiva. Não mais uma Raabe que luta dia após dia para sobreviver. Alguém que espera chegar até o final do mês. Deus não te chamou para chegar até o final do mês, nem para chegar ao final do ano. Deus te chamou para viver plenamente todos os planos e projetos que Ele tem para você. Não se limite, nem limite aquilo que Deus tem. Deus tem mais do que você imagina, se você acreditar, se você assim confiar.